Olá, sejam bem-vindos ao canal Cabana do Medo. Peço para que não esqueça de deixar seu like para que nosso vídeo chegue para maior público possível, caso que não seja inscritos no canal, e venha fazer parte conosco. Sem mais delonga, bora pro vídeo. Havia uma antiga lenda que assombrava uma estrada deserta no interior do Brasil. Dizia-se que, nas noites sem lua, uma criatura sombria conhecida como Ambulança vagava pelos caminhos, à procura de almas incautas. Numa noite sombria, João, um viajante corajoso, decidiu enfrentar a estrada deserta para encurtar seu trajeto. Ignorando as advertências dos moradores locais sobre a presença da Ambulança, João adentrou a estrada, guiado apenas pelos faróis fracos de seu carro. Enquanto dirigia, a atmosfera ao redor começou a mudar. O vento sussurrava de maneira estranha e sombras dançavam à margem da estrada. De repente, o carro de João começou a falhar, as luzes piscavam e se apagavam. Ele estava no domínio da Ambulança. Desesperado, João viu uma figura escura emergindo da escuridão. A Ambulança, com olhos brilhantes e sorriso sinistro, aproximou-se lentamente. Uma voz melancólica ecoou na mente de João, recontando tragédias antigas e segredos ocultos. Paralisado pelo medo, João sentiu uma força invisível puxando sua energia vital. A Ambulança se alimentava do medo e da angústia de suas vítimas. Tentando resistir, João lembrou-se das histórias sobre como banir a criatura. Ele recitou palavras antigas de proteção, mas a Ambulança ria, cada riso ecoando como um sussurro sombrio. De repente, um feixe de luz brilhante surgiu no horizonte. Moradores locais, cientes da presença da Ambulança, acorreram ao local munidos de objetos sagrados. A criatura, enfraquecida pela luz e pela fé dos moradores, recuou para a escuridão. João, agradecido e traumatizado, foi resgatado pela comunidade. A lenda da Ambulança permaneceu viva, um lembrete sombrio da importância de respeitar os mistérios que habitam as estradas escuras do Brasil. Meses se passaram desde a noite aterrorizante com a Ambulança, mas a história continuava ecoando na pequena comunidade. João, embora tivesse sobrevivido, nunca mais foi o mesmo. Pesadelos assombravam suas noites, e a memória da voz melancólica da criatura persistia em sua mente. A comunidade, determinada a proteger seus membros, organizou rituais periódicos para afastar a presença maligna da Ambulança. Xamãs locais realizavam cerimônias ancestrais, queimando ervas e entoando cantos místicos para manter a criatura à distância. No entanto, uma noite, quando a lua estava oculta pelas nuvens, a Ambulança retornou, mais astuta e sedenta do que nunca. Dessa vez, escolheu agir de maneira sutil, infiltrando-se nos sonhos dos habitantes da comunidade. Cada noite, os moradores eram atormentados por pesadelos vívidos, nos quais a Ambulança manipulava seus medos mais profundos. A criatura buscava enfraquecer a comunidade a partir de dentro, alimentando-se da ansiedade e da discórdia que ela instigava. João, ainda assombrado pelos eventos passados, percebeu que a Ambulança estava usando seus próprios traumas para atingir os outros. Determinado a enfrentar a criatura, ele buscou a orientação dos xamãs e se propôs a confrontar a Ambulança em seu próprio território dos sonhos. Adentrando o reino onírico, João encontrou-se em um labirinto de pesadelos onde a Ambulança reinava. A criatura tentou envolvê-lo em ilusões terríveis, mas João resistiu, lembrando-se das palavras de proteção e do poder da comunidade unida. Ao confrontar a Ambulança, João revelou uma luz interior, alimentada pela força coletiva da comunidade. A criatura, enfraquecida pela resistência de João e pela solidariedade dos moradores, foi forçada a recuar mais uma vez. Dessa vez, a comunidade aprendeu que a verdadeira defesa contra a Ambulança não estava apenas nos rituais, mas na união e na coragem de enfrentar os próprios medos. João tornou-se um símbolo de superação, e a lenda da Ambulança transformou-se em uma história de resiliência e comunidade forte. Com a Ambulança derrotada, a tranquilidade retornou à pequena comunidade. João, apesar de suas próprias cicatrizes emocionais, tornou-se um elo vital na preservação da união entre os moradores. A experiência traumática transformou-se em uma narrativa de superação e resiliência, alimentando a força coletiva da comunidade. Os rituais continuaram, não apenas como precaução contra a Ambulança,
mas também como uma celebração da coragem e da solidariedade que haviam emergido dos desafios enfrentados. Os xamãs conduziam cerimônias que uniam todos em um vínculo espiritual, fortalecendo o tecido da comunidade. Com o tempo, a lenda da ambulância passou de uma história de terror para um conto de inspiração. A história de João e da comunidade que resistiu à escuridão tornou-se um símbolo de esperança, lembrando a todos que, mesmo nos momentos mais sombrios, a luz da coragem e da coletividade pode prevalecer. Os moradores da comunidade continuaram suas vidas, agora com uma compreensão mais profunda da importância de permanecerem unidos. A estrada deserta, uma vez temida, tornou-se um caminho simbólico de superação e perseverança. Assim, a história da ambulância transformou-se em um legado de força e resiliência, compartilhado entre gerações como um lembrete de que, quando enfrentamos nossos medos juntos, somos capazes de superar até as criaturas mais assustadoras que habitam os recantos mais escuros de nossos corações. Olá, pessoal do canal. Hoje trago para vocês uma história de terror que vai arrepiar os cabelos. Preparem-se para a ambulância da meia-noite. Era uma noite escura e chuvosa, típica de filmes de terror. Na pequena cidade, boatos sobre uma ambulância assombrada começaram a circular. Diziam que, à meia-noite, ela percorria as ruas vazias, coletando almas perdidas. Lucas, um jovem curioso e destemido, decidiu investigar. Ele esperou na esquina onde os relatos afirmavam que a ambulância aparecia. À meia-noite em ponto, ouviu um som distante se aproximando. As luzes piscavam e, de repente, surgiu a temida ambulância. A porta se abriu lentamente, revelando um interior escuro e macabro. Lucas, decidido a enfrentar seus medos, entrou. O veículo começou a se mover, levando-o por ruas sinistras e sombrias, onde as sombras ganhavam vida. Dentro da ambulância, murmúrios ininteligíveis ecoavam, e sombras dançavam pelas paredes. Lucas começou a sentir um arrepio na espinha. Em cada esquina, vultos se formavam, e sussurros soturnos o cercavam. De repente, a ambulância parou. A porta se abriu, revelando um hospital abandonado, coberto de névoa. Lucas desceu e explorou o lugar. Quartos vazios pareciam testemunhar histórias não contadas, enquanto corredores sombrios escondiam segredos sombrios. Ao adentrar uma sala escura, a temperatura caiu drasticamente. Uma figura pálida, com olhos vazios, apareceu diante de Lucas. Era o espírito de um paramédico que, em vida, havia perdido almas durante seu serviço noturno. A ambulância, agora iluminada por uma luz fantasmagórica, começou a tremer. Lucas sentiu uma presença inquietante ao seu redor. O paramédico estendeu a mão, buscando redenção. Num piscar de olhos, Lucas se viu de volta à esquina onde tudo começou. A ambulância desapareceu e a cidade voltou ao silêncio. A experiência, embora aterrorizante, deixou Lucas com uma sensação de compaixão pelos espíritos atormentados. Após a experiência aterradora na ambulância assombrada, Lucas ficou intrigado com a história do paramédico e sua busca por redenção. Determinado a entender mais sobre o passado sombrio, ele começou a investigar os registros da pequena cidade. Descobriu que muitos anos atrás houve um acidente trágico envolvendo a ambulância em questão. O paramédico, atormentado por não ter conseguido salvar algumas vidas naquela noite fatídica, se viu preso entre os mundos dos vivos e dos mortos. Lucas, movido pela compaixão, decidiu ajudar o espírito do paramédico a encontrar a paz. Com a ajuda de um médium local, eles realizaram um ritual para entrar em contato com o outro lado. Lucas estava determinado a dar ao paramédico a chance de redimir-se. A ambulância reapareceu à meia-noite, mas desta vez, ela parecia menos sombria. Lucas entrou novamente, desta vez acompanhado pelo médium. O veículo começou a se mover, levando-os a um plano espectral onde o paramédico aguardava. No hospital abandonado, encontraram o espírito do paramédico, ainda atormentado por suas memórias. Com palavras de compaixão, Lucas tentou confortar o espírito, compartilhando histórias de superação e perdão. O médium utilizou suas habilidades para facilitar a comunicação entre os dois mundos. À medida que as histórias eram contadas, a névoa ao redor do paramédico começou a se dissipar. A luz fantasmagórica que envolvia a ambulância transformou-se em uma aura suave. O paramédico, finalmente em paz,
Agradeceu a Lucas antes de desaparecer no éter. A ambulância, agora desprovida de sua assombração, levou Lucas e o médium de volta à realidade. A cidade, outrora marcada pela aura sombria, parecia mais serena. Lucas encerrou o vídeo com uma mensagem de esperança, lembrando seus espectadores sobre a importância do perdão e da compaixão. E aí, galera? Se estão prontos para o desfecho final dessa história de arrepiar, continuem assistindo porque agora vou contar o desfecho de A Ambulância da Meia-Noite. Após a redenção do paramédico, Lucas sentiu que algo ainda não estava completo. Movido por uma sensação inexplicável, ele decidiu investigar mais a fundo sobre a história da ambulância e seus segredos ocultos. Descobriu que a ambulância havia sido palco de muitas tragédias ao longo dos anos, cada uma deixando uma marca na sua essência sobrenatural. O veículo tinha uma ligação especial com a cidade, absorvendo a energia das histórias trágicas que testemunhou. Decidido a libertar a ambulância de seu fardo espectral, Lucas embarcou em uma jornada para encontrar objetos e relatos associados a cada tragédia. Cada item recuperado era colocado na ambulância, como se fossem pedaços de uma quebra-cabeça macabro. À medida que a ambulância absorvia esses elementos, sua aura sombria começou a dissipar-se, revelando uma luz suave e acolhedora. Era como se a própria essência do veículo estivesse passando por um processo de purificação. Finalmente, após várias noites de investigação e esforço, a ambulância se transformou. Agora, em vez de ser temida, tornou-se um símbolo de redenção e renovação. A cidade, antes assombrada por sua presença, experimentou uma mudança positiva. Lucas concluiu o vídeo destacando a importância de enfrentar os medos e buscar a redenção, mesmo nos lugares mais sombrios. Encorajou seus espectadores a refletirem sobre as histórias que carregam consigo e a encontrarem maneiras de superar o passado. E assim, pessoal, encerramos essa incrível saga da Ambulância da Meia-Noite. Se vocês apreciaram essa história de terror com uma reviravolta positiva, não se esqueçam de deixar seu like, compartilhar e comentar o que acharam. Fiquem ligados para mais conteúdos emocionantes e assustadores aqui no canal. Até o próximo vídeo e que a luz guie o caminho de vocês.